Bom dia, quero saudá-los com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quero ler com vocês o verso 17 do capítulo 5 do livro de Tiago, que servirá de base para a nossa meditação de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias foi um dos maiores profetas de Israel. Era chamado de homem de Deus, homem forte, resoluto, de personalidade marcante. Era reverenciado por conta dos grandes sinais que Deus realizava por seu intermédio. Todavia, Tiago deixou bem claro que Elias era um homem semelhante a nós e, portanto, sujeito aos mesmos sentimentos. No livro dos Reis, no primeiro livro, no capítulo 19, consta um episódio da vida desse homem e tem a ver com uma ameaça de morte que lhe foi feita da parte da rainha Jezabel. Aquela rainha perversa, tomada de fúria e sob juramento pessoal, deixou bem claro que em 24 horas Elias estaria morto. Elias então entrou em desespero, perdeu toda a sua coragem ao ouvir a ameaça de Jezabel, mostrando com isso que pessoas fortes também têm seus tempos de fraqueza. Não foi o medo que se apoderou de Elias, mas sim o desânimo, o cansaço da vida, a falta de vontade de lutar e de prosseguir. Todos nós passamos por tempos assim em algum momento de nossas vidas. Por vezes somos levados a fugir das situações ao invés de buscar o enfrentamento. E mais, esquecemos-nos das vitórias anteriores que o Senhor nos concedeu. Elias apressou-se a fim de se esconder, pois sabia que os assassinos enviados pela rainha o procurariam por toda parte. Ele não queria correr riscos, por isso seguiu caminhando para o deserto, caminho de um dia. Exausto da caminhada, num determinado momento assentou-se debaixo de um arbusto e fez uma oração patética, porque ele disse a Deus: Basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Eis aí a fala de um homem que havia desistido da vida, ainda que por um instante. Elias estava cheio de queixumes, muito deprimido e desejoso de morrer. Só que Deus não levou em consideração o pedido de Elias. Muito pelo contrário, de maneira sobrenatural providenciou alimento para Elias. E depois de ter se alimentado uma primeira vez, Elias voltou a dormir. E é assim mesmo, quando nós estamos deprimidos, é dessa forma que nós reagimos. Ficamos sem disposição para nada. Queremos mesmo ficar num quartinho escuro, quietinhos, sem ver ninguém. De preferência não queremos ou não temos forças para nos levantar da nossa cama. Mas Deus insistiu com ele, forneceu-lhe alimento novamente. E diz o verso 8 do capítulo 19. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que refeição o Senhor forneceu para Elias. Com aquela refeição, Deus concedeu energia para Elias fazer uma caminhada de 250 quilômetros sem a necessidade de alimentar-se novamente. E o verso 9 diz que, ao chegar no monte de Horebe, Elias teve a seguinte atitude. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Chegando no monte Horebe, Elias se enfiou numa caverna a fim de esconder-se. Elias ainda não estava curado, espiritual e emocionalmente falando. Mas foi justamente ali naquela caverna que Deus falou com Elias. E a pergunta que Deus fez àquele homem foi a seguinte: Que fazes aqui, Elias? A caverna não era o lugar onde aquele homem deveria estar. Se ficasse ali, continuaria nutrindo os seus temores, os seus medos, e ele precisava ser retirado daquela caverna
ou a causa que Deus lhe havia delegado ficaria comprometida. E aqui nós temos uma lição importantíssima. Quantos de nós nos ocultamos em nossas cavernas psicológicas, temendo sair e fazer o que Deus nos manda fazer? No verso 10, em resposta à pergunta que Deus lhe fez, Elias queixou-se do fato de que sentia-se só e abandonado por Deus. Se Deus lhe concedesse naquele momento alguma doce consolação, Elias alimentaria ainda mais o hábito egoístico e destrutivo de ter pena de si próprio. Ao invés disso, ao invés de passar a mão na sua cabeça, Deus lhe deu mais responsabilidade. E é assim que Deus age conosco muitas vezes. No verso 11, nós vemos que Deus apareceu para Elias. Primeiramente, Elias presenciou uma manifestação sobrenatural, poderosa, na forma de um grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Depois, Elias presenciou um terremoto. Depois do terremoto, presenciou um fogo. Mas um registro é feito após cada uma dessas manifestações aterrorizantes. Deus não estava no forte vento, Deus não estava no terremoto, nem estava no fogo. Elias não contemplou a presença de Deus no grande ruído, no estremecimento do solo, no despedaçar das rochas e nas fortes labaredas de fogo, mas sim no silêncio. Após o fogo, soprou um cício tranquilo e suave. Em outras palavras, um som de gentil silêncio. Então, novamente, ouviu a voz divina que lhe dizia: "Que fazes aqui, Elias?" Elias repetiu então o seu discurso pronto e cheio de autopiedade. Mas ao invés de passar a mão na sua cabeça, Deus desafiou Elias a focar na missão que lhe havia sido dada. Deus ordenou que aquele homem voltasse para casa e fizesse os devidos enfrentamentos. Muitas vezes nós queremos ficar no nosso cantinho, queixando-nos de tudo e de Deus, julgando que temos sido deixados sós. No entanto, isso nem é verdade, até porque Deus seguiu cuidando de Elias todo o tempo. Isto resta claro no texto lido. Deus nunca o desamparou. Ele nunca esteve só, ainda que se sentisse só. Meus queridos, crentes fiéis também cometem esse mesmo erro. O erro de Elias foi duvidar do cuidado de Deus, e isto o levou a ficar deprimido e duvidoso. Que aprendamos com este texto a lição importante de que a caverna não é o lugar onde Deus quer que nós permaneçamos. Ele quer nos tirar das nossas cavernas emocionais e espirituais, mas muitas vezes sem passar a mão na nossa cabeça. Pelo contrário, algumas vezes ele nos propõe novos desafios. Pense nisso. Vamos orar? Pai querido, Deus bendito, queremos te louvar por essas verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Que o homem temente ao Senhor também passa por tempos de desânimo, onde muitas vezes não vê qualquer perspectiva de vida e quer se enfiar numa caverna. Mas que cada um de nós possamos ser alcançados pelo Senhor como Elias o foi. E que o Senhor possa bradar claramente aos nossos corações e à nossa alma: que fazes aqui? E o Senhor nos desperte do nosso torpor, que o Senhor nos tire, Senhor Deus, da caverna e nos conceda os desafios que o Senhor tem para nós, para que possamos nos levantar e seguir adiante. Obrigado, Senhor Deus, porque temos aqui o exemplo de um homem forte, um homem temente ao Senhor, mas que também teve o seu tempo de crise, de desânimo e até mesmo vontade de desistir da vida. Que possamos aprender com esse exemplo que acabamos de ter e que possamos nos encorajar e levantar-nos, Senhor Deus, e seguirmos em frente, sabendo que o Senhor não nos deixa só, que o Senhor jamais nos abandonará. É a oração que fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém.
Meus queridos, tenham um abençoado final de semana.